Justo antes de começarmos o episódio desta semana, eu queria aproveitar um momento para oferecer uma palavra de cautela, pois este episódio examina alguns crimes particularmente atrozes, como parte de contar as histórias dessas pessoas. Nós não censuramos no detetive de casos antigos, e eu sei que vocês não gostariam que fizéssemos isso, mas eu só queria dar um aviso de que alguns desses casos são muito extremos, e dar a vocês a chance de se prepararem para isso. Com isso em mente podemos começar. Obrigado. A maioria de nós se sente em casa em um grupo de amigos, ou seguro em um mar de pessoas em um lugar público. Nos sentimos seguros em nossas casas, nossas portas estão trancadas, nossas janelas estão bem fechadas e provavelmente vivemos com outra pessoa, se não várias. Como diz o ditado, há segurança em números. No entanto, nem sempre é esse o caso. Em todo o mundo, a santidade do lar é violada todos os dias, pois as pessoas são agredidas, roubadas ou até mesmo assassinadas em suas próprias propriedades. No vídeo de hoje, vamos analisar 3 assassinatos particularmente perturbadores e não resolvidos que ocorreram nas próprias casas das vítimas. Margaret e Shauna Tapp. O duplo assassinato de Margaret Christine Tapp e sua filha Shauna Lake Tapp é um dos mais notórios e não resolvidos assassinatos da Austrália. Ocorrendo em 7 de agosto de 1984, a família residia em Ferntree Gully, em Melbourne, Victoria, quando um agressor não identificado invadiu sua casa e as assassinou brutalmente. Margaret, uma enfermeira e estudante de direito de 35 anos, foi espancada e estrangulada com um pedaço de corda, enquanto sua filha, Shauna, de 9 anos, foi sexualmente agredida e depois estrangulada. Seu corpo sem vida foi achado ao lado da cama, quando o par foi descoberto no dia seguinte. Na tarde de 8 de agosto, o namorado da irmã de Margaret veio fazer uma visita enquanto passava pelo bairro. Ele pegou o jornal deles e se aproximou da porta. Enquanto batia, ele notou que o carro de Margaret estava lá, então ficou surpreso quando ninguém parecia vir à porta. Foi apenas mais tarde, por volta das 18h, quando o acompanhante de Margaret para a noite, Jim, veio buscá-la, que os corpos foram descobertos. Jim entrou pela porta dos fundos, que tinha uma fechadura defeituosa, quando ninguém atendeu na frente da casa. Horrorizado com a cena que encontrou dentro, ele foi para a casa ao lado, dos vizinhos, e chamou os serviços de emergência. À primeira vista, os investigadores pensaram que a cena parecia a de um caso de violência doméstica. Jim, o acompanhante de Margaret, era o suspeito número 1, já que foi ele quem descobriu os corpos, e enquanto ele era interrogado, sua história foi considerada sólida. Foi inocentado posteriormente através de provas de DNA. O ex-marido de Margaret era outro suspeito óbvio, mas ele tinha um álibi sólido para a noite do assassinato e também foi descartado. Uma vizinha relatou às autoridades que ouviu gritos abafados da casa por volta das 23h, e as pessoas que moravam do outro lado da rua notaram que o normalmente quieto spaniel da torneira latiu e uivou por volta da meia-noite. Isso pelo menos deu aos investigadores algum tipo de cronograma para trabalhar. Mas após entrevistar o acompanhante de Margaret e o ex-marido, a pista do caso começou a esfriar. Dado o agitado vida social e amorosa de Margaret, parecia que havia simplesmente muitas pistas diferentes para seguir, o que dificultava a priorização e o trabalho da polícia. Não apenas isso, mas as autoridades encontraram pouco em termos de evidência forense. Reuniram provas policiais e descobriram a ausência de evidências do homicídio. Coletaram DNA do camisolão da Shauna, mas não acharam digitais desconhecidas na casa. Foram encontradas pegadas de tênis Dunlop Valley no quarto da Margaret e no banheiro. Essa falta de evidências é talvez o que mais atrasou o caso, já que as autoridades são amplamente criticadas por seu lento progresso no caso. Levou mais de 20 anos para que o próprio irmão de Margaret fosse descartado como suspeito, bem como um ex-colega dele, que é descrito como um homem violento com antecedentes e que uma vez entregou móveis na casa de Margaret.
Uma família notoriamente problemática na rua ainda não foi inocentada. Margaret contratou um dos filhos, um filho adolescente, para cortar a grama e lavar o carro dela, o que fez com que os vizinhos a alertassem para não falar com ele, pois ele havia feito comentários sexualmente sugestivos para outras mulheres. Mais perturbadoramente, a irmã deste jovem morava em uma caravana ao lado da casa com seu namorado, que mais tarde foi preso por estupro. Margaret também estava fazendo aulas de direção por volta da época de seu assassinato, e seu instrutor, que tinha interesse nela, dava aulas gratuitas para poder continuar vendo-a. A polícia encontrou as impressões digitais dele na casa dela, mas quando questionado sobre isso, ele negou ter estado em sua casa. Um suspeito no caso dos assassinatos de Margaret era um ex-aluno, policial sênior Ian Cook, agora aposentado, que conhecia o pai de Margaret e era amigo da família. Ele parece ter sido rapidamente descartado da investigação, mas a irmã de Margaret mencionou seu nome no próprio dia em que os corpos foram encontrados. Alguns dias antes, ele havia visitado e trazido presentes consigo. Cook supostamente tentou fazer Margaret dormir com ele, e ela estava irritada com sua atenção indesejada. Uma busca em seu carro revelou um chicote e um pedaço de corda, mas parece que nenhum progresso adicional veio dessa pista. Amigos de Margaret ofereceram algumas das informações mais convincentes quando se tratava de suspeitos. Eles afirmaram que ela tinha relacionamentos com 4 ou mais médicos no hospital em que trabalhava, além de manter um caso longo e instável com um médico casado que morreu em um acidente de carro antes. De acordo com o Herald Sun, a casa de Margaret foi fornecida a ela por este mesmo médico. Sua esposa supostamente sabia do caso, e Margaret até chegou à porta deles uma vez para implorar ao médico que deixasse sua esposa e viesse morar com ela. As confrontações entre as duas continuaram por um tempo após a morte do médico, enquanto Margaret tentava garantir a casa que ele havia deixado para ela em tribunal, eventualmente sendo concedida metade de sua vida. Ela continuou a comprar a outra metade da casa. Uma enfermeira colega no hospital em que Margaret trabalhava disse que pensava que um amante rejeitado era responsável pelos assassinatos, pois ela frequentemente os ridicularizava e poderia, citando, picar homens em pequenos pedaços. Descobriu-se que um homem casado com quem Margaret estava estudando havia almoçado com ela na terça-feira em que ela morreu, e que uma utilitário Ford estava estacionado perto da casa pouco depois da morte de Margaret. Um membro muito importante da família. Em 2008, a acusação de um suspeito no caso desmoronou quando foi revelado que as evidências contra ele estavam de fato contaminadas. E em 2017, $1 milhão australianos foi oferecido como recompensa por informações que levassem à condenação do assassino. Essa soma é aproximadamente o equivalente a $700 mil americanos. Apesar das inúmeras pistas que a polícia tinha à sua disposição, o trágico duplo homicídio de Margaret Tapp e sua filha de 9 anos permanece sem solução. Os assassinatos da família Dardeen. Em 18 de novembro de 1987, Russell Keith Dardeen, de 29 anos, operador de uma estação de tratamento de água de um lago, não apareceu para o seu turno. Seus colegas e chefe, acostumados com sua confiabilidade, ficaram preocupados quando ele não ligou para informar sua doença ao trabalho. O chefe de Keith contatou ambos os pais divorciados, mas eles também não tinham notícias dele. O pai de Keith combinou de encontrar a polícia local para investigar a casa móvel onde Keith e sua família residiam. Nenhum deles esperava encontrar a cena verdadeiramente horrível que os aguardava. Dentro da casa estavam os corpos da esposa de Keith, Ruby Elaine Dardeen, seu filho de 2 anos, Peter, e sua filha anteriormente não nascida, Casey. Os 3 estavam aconchegados na cama. Elaine foi amarrada e amordaçada com fita adesiva, e ela e Peter foram mortos a pancadas, com um taco de beisebol achado na cena do crime. O taco era um presente de aniversário do Keith para o seu filho. Parecia que Ruby Elaine Dardeen, que estava grávida na época, havia sido espancada tão brutalmente que entrou em trabalho de parto, dando à luz a uma menina que também foi subsequentemente assassinada como sua mãe e irmão. Percebeu-se rapidamente que Keith não estava em casa
e seu Plymouth vermelho de 1981 também sumiu. Os investigadores presumiram que ele teve algum tipo de colapso mental e foi responsável pelo horrível massacre de sua família. No entanto, caçadores encontraram seu corpo no dia seguinte em um campo na cidade. Ele havia sido baleado 3 vezes e sexualmente mutilado. O Plymouth foi encontrado estacionado do lado de fora da delegacia de Benton, a 11 milhas de casa. O interior estava respingado de sangue. A polícia local e os policiais estaduais de Illinois trabalharam juntos na investigação, com 30 detetives designados para trabalhar no caso em tempo integral. 100 pessoas foram entrevistadas e um homem que foi detido no início logo seria liberado, embora haja pouca informação sobre por que ele foi trazido. Outro colega de trabalho que teve um desacordo com Keith foi entrevistado, mas descartado como suspeito. Nem Elaine nem seu marido Keith tinham álcool ou drogas em seu sistema. Uma pequena quantidade de maconha foi encontrada no trailer, mas não em quantidade suficiente para implicar que o casal estava traficando drogas. E a polícia suspeitou que possivelmente foi deixado cair inadvertidamente. O caso foi ainda mais investigado pelo assassino. O horário da morte serviu para confundir ainda mais o caso, pois cada membro foi morto dentro de 1 hora do outro. Elaine, Peter e Casey estavam mortos há 12 horas antes de serem encontrados, enquanto Keith estava morto há 24 a 36 horas quando foi encontrado. As autoridades não conseguiram determinar como os assassinatos foram realizados, mas especulou-se que, como o assassino teve tempo para arrumar a cena do crime e levou 3 membros da família na cama, eles não devem ter tido pressa para sair, o que levou à ideia de que talvez Keith tenha sido morto primeiro. Sem evidências de intrusão, a polícia questionou se a família foi assassinada por um conhecido. A mãe de Keith, Joanne, disse que o aumento da taxa de criminalidade na área levou Keith e Elaine a colocarem sua casa móvel à venda, para que pudessem se mudar para algum lugar que se sentissem mais seguros, e que Keith especialmente se tornou cada vez mais protetor da família. Ele se recusou a deixar uma jovem mulher que pediu para usar seu telefone entrar. Isso faz parecer possível que alguém que a família conhecia veio à porta e cometeu os crimes. Nenhum objeto de valor foi retirado da casa, e nenhum assalto sexual ocorreu, o que levou a polícia a especular sobre qual poderia ser o motivo por trás do crime. O legista do condado de Franklin deu sua opinião acrescentando que sentia que o crime foi motivado por razões pessoais, e não foi um ato aleatório de violência brutal. Elaine trabalhava em uma loja de material de escritório, e ela e seu marido participavam de um conjunto musical com uma pequena igreja batista em seu tempo livre. Não havia evidências de casos extraconjugais por qualquer das partes. Por todas as contas, eles eram uma família feliz e benquista. Ainda assim, dada a mutilação sexual e os sussurros de que o filho de Elaine havia sido arrancado do útero, impulsionaram especulações conspiratórias de que os culpados eram satanistas ativos na área, realizando um sacrifício ritual da família. Especialistas em seitas da polícia contestaram essa teoria, apontando que havia muito pouca mutilação. Nenhuma parte do corpo foi colhida e faltava simbolismo e velas acesas no local, que são coisas comuns em assassinatos ritualísticos. Os perfis do FBI determinaram a cena do crime, desafiou seus métodos analíticos comuns e poderia fornecer pouco em termos de novos insights e pistas. Joanne, a mãe de Keith, tem sido uma grande defensora para encontrar respostas no caso. Ela teoriza que a família possivelmente foi assassinada em um caso de identidade equivocada. Ou talvez alguém tentou forçar seu filho a fazer algo ilegal, como vender drogas, e ele foi morto por se recusar. Ela também especula que talvez Elaine tenha rejeitado as investidas de alguém e foi assassinada por vingança. Joanne trabalha incansavelmente para encontrar novas pistas, relatando tudo o que encontra para o único policial ainda trabalhando no caso, e perguntando constantemente se há algum novo desenvolvimento nele. O programa America's Most Wanted exibiu um segmento sobre a história em 1988, mas o show da Oprah Winfrey recusou-se a exibir a história, com base no fato de que era muito macabra para a TV diurna. Após este ponto, as teorias começam a se esgotar. Angel Rezendiz foi considerado suspeito em um determinado momento, mas nunca foi feita nenhuma conexão entre ele e o assassinato dos Dardines.
Rezendiz era um serial killer particularmente violento que viajava pelo país de trem, escolhia vítimas perto dos trilhos e as espancava até a morte. Em algum momento do ano 2000 ou pouco depois, o serial killer Tommy Sells, aguardando o julgamento, admitiu outros crimes, incluindo as mortes desnecessárias dos Dardines. No entanto, muitos acham difícil acreditar na suposta confissão de Sells por uma série de razões, incluindo o fato de ele ter mudado sua história várias vezes. Alegou ter conhecido Keith em um posto de caminhões ou sala de sinuca. Ele deu diferentes variações. E depois de ser convidado para jantar na casa dos Dardines, a raiva de Sells foi desencadeada pela proposta sexual de Keith. Em uma versão, ele diz que Keith o convidou para participar de um menage com Elaine. Sells então disse que forçou Keith, sob a mira de uma arma, a dirigir até a área onde ele foi morto, e depois voltou para casa para assassinar o resto da família. Na terceira versão dos eventos, conforme contado por Sells, ele não encontrou Keith em momento algum, mas decidiu, ao ver a placa de vende-se fora da casa dos Dardine, bater na porta da casa e fingir ser um comprador. Ele dominou Keith e forçou Keith a amordaçar e amarrar o resto da família. Ele forçou o jovem de 29 anos a ir ao local onde foi morto e voltou à casa da família. Ele alegou ter estuprado Elaine antes de matá-la e aos seus filhos, mas há várias discrepâncias nessa última história, começando pelo fato de que Elaine não foi sexualmente agredida. É importante notar mais uma vez que esta era uma família tão paranoica com o crime que eles nem sequer deixariam uma jovem mulher entrar. Então, como se poderia explicar os Dardines abrindo a porta para um homem como Tommy Sells? Sells também era menos confiável sobre informações não divulgadas ao público, frequentemente dando a resposta errada várias vezes. Ele pode ter acertado a resposta após algumas tentativas. Amigos e família também acham que as alegações de Keith fazendo avanços são improváveis, já que Keith nunca mostrou interesse em outros homens. As autoridades acreditam que é provável que ele tenha confessado para poder tirar proveito da gratidão do sistema judicial, talvez buscando uma sentença mais branda. Mas o angustiante caso da família Dardine permanece sem solução até hoje. Os assassinatos da família Setagaya. Os assassinatos da família Setagaya que ocorreram em Setagaya, Tóquio, são alguns dos mais peculiares assassinatos que ocorreram nos últimos anos. Apesar de ser objeto de uma das maiores investigações no Japão, ter um grande número de pistas e descobrir detalhes muito específicos sobre o assassino, ninguém nunca foi acusado pelo horrendo massacre da família Miyazawa. Mikio Miyazawa, de 44 anos, trabalhava para uma consultoria com sede em Londres, enquanto sua esposa, Yasuko, de 41 anos, era professora. Juntos, eles tinham 2 filhos, Nina, de 8 anos, e Rei, de 6 anos, e moravam em um bairro praticamente abandonado perto de um parque de skate, com apenas 2 ou 3 outras famílias residindo lá. Segundo testemunhas, dias antes do assassinato da família, Mikio foi visto discutindo com um skatista do movimentado parque de skate próximo, enquanto outro o viu discutindo com uma gangue de motociclistas, embora os detalhes sobre isso sejam no máximo nebulosos. Também foi relatado que um carro estava estacionado repetidamente fora da casa da família Miyazawa, e na noite dos assassinatos, por volta das 23h35, um homem foi visto se apressando em um caminho perto da casa. Possivelmente era o assassino saindo, embora isso não possa ser dito com certeza. Na noite de 30 de dezembro de 2000, por volta das 10h38 às 10h45, o computador da família recebeu um e-mail que exigia uma senha para abrir. Esta é a última vez que se sabe que a família estava viva. No dia seguinte, a mãe de Yasuko, que morava ao lado com vários outros membros da família, ligou para a família apenas para ser recebida com silêncio. Preocupada, ela foi à casa de sua filha, apenas para descobrir que ninguém atendia à porta, que estava trancada por dentro. Usando sua própria chave, a mãe de Yasuko entrou, apenas para se deparar com uma cena aterrorizante. Rei, de 6 anos, havia sido estrangulado enquanto dormia em sua beliche, enquanto Yasuko, Nina e Mikio haviam sido todos esfaqueados até a morte. Estranhamente, as mulheres da família haviam sido atacadas mais selvagemente muito tempo após a morte, sugerindo aos investigadores
que talvez essa pessoa tivesse um ódio por mulheres. A investigação sobre as mortes da família Miyazawa foi uma das maiores a serem realizadas na história do Japão. Há mais de 240 anos, 26 mil investigadores trabalharam no caso, e 12.545 peças de evidência foram coletadas e analisadas. Descobriu-se que as linhas telefônicas da casa foram cortadas e que a janela do banheiro do segundo andar estava aberta, levando à especulação de que foi por aí que o culpado entrou. Acredita-se que Rei foi a primeira morta e Mikio ouviu um barulho no andar de cima, enquanto trabalhava em seu escritório e foi investigar, quando ele encontrou o assassino no topo das escadas. Seu corpo foi encontrado no pé das escadas. Yasuko e Nina foram encontradas ao pé da escada que levava ao sótão do terceiro andar. E acredita-se que provavelmente elas foram se esconder quando o assassino foi buscar uma segunda faca, depois de danificar a primeira quando matou Mikio. O aspecto mais bizarro do assassinato do quarteto japonês é que parece que o assassino ficou na casa por horas depois. Ele usou o computador da família, comeu sorvete, bebeu chá de cevada e cochilou no sofá. Ele até usou o banheiro, pois os investigadores conseguiram coletar e analisar as fezes encontradas, que mostraram que no dia anterior ele havia comido feijão verde e sementes de gergelim. O assassino também abandonou roupas e as armas do crime. Apenas 130 unidades do suéter que ele usava foram produzidas e vendidas, mas as autoridades só conseguiram rastrear 12 compradores. A maioria das marcas que ele usava eram de lojas de skate, e seus sapatos pareciam estar marcados com um tamanho coreano em vez de japonês. As roupas deixadas indicavam que o assassino tinha 170 centímetros. É fisicamente magro. Uma bolsa de cintura pertencente ao assassino também foi encontrada, e a areia dentro dela foi identificada como sendo da base aérea Edwards, na Califórnia. Também parecia haver alguma areia de um skate park japonês, embora não haja uma verdadeira clarificação se é de um skate park específico ou não. Alguns artigos também afirmam que foi encontrada fita de aderência para a superfície de skates no interior. 6 horas após a descoberta do crime, um homem de cerca de 30 anos foi tratado por um ferimento profundo na mão no hospital local. Um kit de primeiros socorros foi encontrado na casa, com bandagens encontradas nele, e na cozinha e sala de estar. Algumas das bandagens estavam com sangue, e foi estabelecido que algumas pertenciam a Nina e algumas ao assassino. O homem no hospital não deu um nome ou motivo para sua ferida, e simplesmente foi tratado e liberado. Muitos especularam que esse homem era o assassino. Também parecia que algum dinheiro estava faltando na casa da família Miyazawa, uma quantidade avaliada em aproximadamente $1.250 americanos. Mas os investigadores encontraram dinheiro espalhado que não havia sido levado. Então foi descartado que o roubo fosse um motivo, especialmente porque nenhum outro objeto de valor havia sido roubado. Também desapareceu da casa uma jaqueta antiga de Mikio, e o cabo de alimentação do computador não pôde ser localizado. Há relatos de que cartões de Ano Novo estavam desaparecidos, mas isso foi comprovado falso, já que um oficial os tinha levado, eles como evidência para dar seguimento com a família e amigos que os enviaram. De acordo com a mãe de Yasuko, um estrondo alto soou por volta das 23h30. Isso possivelmente foi causado por Mikio caindo da escada ou pela implantação da escada suave. Em 2017, a análise de DNA revelou que os vestígios de sangue tipo A, encontrados na cena e que não pertenciam à família, mostraram que a mãe do assassino é de descendência europeia, possivelmente de um país próximo ao Mediterrâneo ou ao Mar Adriático. O cromossomo Y também mostrou que o pai é de descendência asiática. Todos os anos, a Polícia Metropolitana de Tóquio faz uma peregrinação à casa para cerimônias de memorial. Apesar das massas de informações disponíveis e a enorme investigação que foi realizada, os assassinatos da família Miyazawa permanecem sem solução. E aí estão os fatos. Por favor, deixe seus próprios pensamentos, teorias e especulações na seção de comentários abaixo. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Por favor, fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.